Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Matos, bem-vindo ao canal Street Art Sacola, onde nesse canal você aprende a fazer sacola personalizada e viver de sacola personalizada tendo uma renda extra ou até mesmo trabalhando com sua renda principal. Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês uma lista que eu fiz de perguntas, de inscrito aí do nosso canal. Vamos tirar algumas dúvidas, então é muito interessante você assistir esse vídeo até o final, pois já algumas dessas perguntas e dúvidas que eu vou tirar, possa ser que a sua esteja aqui no meio dessa lista, tá bom? Então vem comigo! Ok pessoal, já estou aqui com a nossa lista, tá? São perguntas interessantes de alguns inscritos nossos, onde eles sempre perguntam qual tinta que você utiliza, qual máquina você utiliza, qual configuração. Uma pergunta muito importante, que é frequente, essa pergunta, é sobre o desbotamento da sacola, se desbota, se não desbota. Eu vou tirar todas essas dúvidas, tá? Vou começar aqui pela primeira, pessoal, que me fizeram recentemente, tá? Qual tinta eu uso, corante ou pigmentada, se é original ou se é paralela, tá? Vou dizendo a vocês aqui que eu utilizo tinta corante, eu não utilizo tinta pigmentada. Para mim não serve, possa ser que para você sirva, mas para mim não é interessante. Eu utilizo dois tipos de papéis, que é o offset e o gloss, tá? E a tinta corante, para mim, ela é melhor. O preto mesmo no offset fica perfeito se você colocar na configuração correta, tá bom? Então, essa é uma dúvida aí de um inscrito. Qual tinta eu utilizo? Eu utilizo tinta corante, tanto na minha pequena A4, que é a L3250, como nas minhas A3 L131, 141, 50, tá bom? Então, tirando sua dúvida, eu utilizo tinta corante, tá? Ok. Quais impressoras você tem? Eu utilizo a A4 L3250 Epson, eu tenho duas unidades dela, e a A3 L14150, que por sinal são muito boas, tá? Por que eu utilizo essas impressoras, essas duas marcas? Uma, custo e benefício, tá? No mercado aí, hoje eu acredito que seja a melhor opção, tá? Não só a questão do preço, pessoal. Outra coisa muito importante na Epson que eu pesquisei muito no início foi o que? Foi a questão da manutenção. Então, em vista de outras marcas que tem no mercado, a Epson é a que tem mais custo e benefício, Então, assim, ela é muito mais fácil de se mexer. As peças delas não são baratas, mas em vista as outras do mercado, são as mais interessantes, tá? Isso pelo menos foi a pesquisa que eu fiz. Cada um tem um ponto de vista. Possa ser que você tenha um ponto de vista diferente e eu respeito, tá bom? Mas eu uso o Epson há muitos anos e nunca me deu dor de cabeça. Apenas uma vez, que foi até um erro meu, tá? Então, tirando a dúvida de vocês, eu utilizo as Epson. Duas A4 e duas A3, tá? Qual gramatura de papel você costuma utilizar? Eu costumo utilizar 120 e 180. Existem outros papéis como os 230, existe papéis de 320, existe de 300 gramatura, existe. Porém, eu só trabalho com esses dois, tá bom? Que pra mim já supre a necessidade. Quando o cliente quer uma sacolinha M, eu aconselho ele comprar no papel 120. Quando ele quer uma sacola G, eu aconselho no 180, porque ela fica um pouco mais resistente, tá bom? Você pode fazer com uma gramatura maior? Pode, tranquilamente, sem problema. Porém, o seu custo vai aumentar, tá? Tenha isso em mente, que seu custo vai aumentar, pelo papel ser um pouco mais caro, e na hora de dobrar também não é tão interessante, tá bom? Vamos lá. Então eu uso 120 e 180, ambos A4 ou A3, tá bom? Qual cola eu utilizo? Pessoal, eu utilizo a New Magic, tá bom? Eu devo ter aqui no canto aqui guardado em média de umas 10 colas diferentes que eu comprei fazendo testes
e muitas delas mancham, tá? Ainda mais se você personalizar. Aqui ó, vou pegar uma aqui ó. Essa daqui, vamos supor que a sacola aqui ela é branca e aqui nesses desenhos na laterais são pretos. Quando você vai colar aqui ó, a orelhinha dela e colocar debaixo ali do vidro para colar, ela molha, né? Porque tá molhado e acaba manchando aqui, saindo a tinta preta desse desenho aqui, tá bom? Então a New Magic é uma cola onde mancha bem menos, tá bom? Então utilizo a New Magic, porém você pode estar fazendo teste com outras aí perto da sua região, tá bom? Eu só estou falando aqui o que eu utilizo, porém o universo é gigantesco, então possa ser que você encontre uma cola que dê certo para você, tá? Mas a New Magic para mim já deu certo depois de vários testes, tá bom? Onde eu faço onde eu faço as minhas artes, pessoal, eu utilizo o Canva, tá bom? Por quê? Porque o Canva ele tem as ferramentas que vai suprir a sua necessidade, tá bom? E ele é simples de trabalhar, né? Diferente aí do Corel, diferente de Photoshop e tal, que é um pouquinho mais complexo, o Canva é muito mais simples. E passa a cola personalizada, pessoal, não tem tanto segredo, tá? Não tem tanto segredo. Tem cliente chato que quer uma coisa mais elaborada? Tem, mas eu vou te falar aqui, sendo muito sincero, nesses anos de experiência, 90% dos clientes não são chatos, eles só querem uma sacola personalizadazinha que para ficar bonito, tá? Eles não querem algo muito trabalhado, até porque algo muito trabalhado, pessoal, o custo é muito alto, tá bom? Então, o Canvazinho ali tá muito legal para você poder fazer as suas artes, tá? Questão do desbotamento da sacola. Essa pergunta é uma das perguntas mais frequentes, tá? Eu acredito que seja a segunda mais frequente. A primeira é a questão da tinta que eu uso, tá? Que é a corante, e eu não utilizo a original, tá, pessoal? Não utilizo a original. Eu utilizo as tintas da Inktec, tá? Eu acredito que tem algumas falsificadas da Inktec no mercado, porém se você comprar ali no Mercado Livre, diretamente da fábrica da Inktec ali dentro, né, da loja da Inktec ali dentro, você vai estar comprando um produto de qualidade. A Inktec vai suprir a sua necessidade, tá bom? Ok, questão do desbotamento da sacola, né, que me perguntam bastante em relação ao desbotamento da sacola. Se desbota, se o cliente reclama, né, e tal. O que acontece, pessoal? Todas as sacolas que eu faço, com o tempo ela vai desbotar, não tem jeito, ela vai desbotar. Essa daqui eu vou te dar um exemplo, essa aqui ela é feita no papel gloss fotográfico, que dá um certo brilho, fica bem elegante, fica bem legal a sacola. Vamos supor que eu queira fazer essa sacola no offset, só que o cliente quer ela com brilho. Eu vou fazer ela no offset, eu vou ter que laminar ela, correto? Pessoal, laminar você tem um custo muito maior, né? Porque você demanda um tempo, né? Você precisa ter alguém ali só para laminar. Mas você pegar aqui 500 sacolas dessas aqui para fazer, né? Você tem que imprimir. Depois que você imprimir, você tem que fazer a laminação. Você tem que cortar, então é um trabalho muito maior que você vai ter, e vou te falar, o cliente não vai querer pagar. Tem cliente que vai pagar? Tem, pessoal, vou te falar que vai ter cliente que vai pagar, mas 90% a 95% não se importa. O que eu faço? Quando eu mando o produto para o cliente, eu mando uma cartinha escrito certos cuidados com o seu produto e tal, explico para ele o papel fotográfico, não pode ficar exposto ao sol, né? E não pode tomar água, tá? Apesar que esse daqui, se pingar aqui, o papel é meio que a prova d'água, então você não vai ter tanto problema. Mas pessoal, vamos lá. O cliente ele quer isso aqui para quê? Para que ele quer essa sacola? Ele quer o cliente na loja dele, ele colocar o produto dele e o cliente desfilar com a sacola dele até a casa dele, a residência dele, e mostrar para essas pessoas na rua a marca dele. E o cliente também fica feliz, pô, que bonitinha, sacola legal e tal. Só que o cliente não vai guardar isso daqui, pessoal. O cliente não vai pegar isso aqui, vai guardar, vai usar durante anos. Não vai. Aquilo ali é algo temporário. Então eu não me preocupo com essa questão de desbotar e essa questão de ser a prova d'água ou não ser a prova
d'água, tá bom? E vou te falar que 90% dos clientes não se importam, tá bom? Você pode fazer? Eu acho top, eu acho muito bacana você pegar e laminar e tal, eu acho muito, mas muito legal. Porém o custo aumenta e você tem que colocar no preço da sacola. Será que seu cliente vai querer pagar? Principalmente cliente da Shopee, vai querer pagar? Sendo que eles querem uma coisa mais acessível e tal, não vai querer pagar, tá bom? Então não tenho essa dor de cabeça em questão de desbotamento. Vai desbotar, vai, porém é mais longo. O fotográfico tem um desbotamento um pouco mais rápido. Agora o offset, cara, é muito tempo para desbotar, demora. Até lá o cliente já esqueceu, né? Já fez outros pedidos com você e pau no gato, tá bom? Se eu estiver esquecendo, pessoal, de alguma coisa, comente aqui embaixo que eu posso estar fazendo outros vídeos tirando dúvidas, tá? E outra coisa, se eu estiver falando rápido demais, pessoal, comenta aí embaixo porque eu sou meio agoniado mesmo, né? Paulista sabe como é que é, né? Paulista é meio agoniado. Mas comente aí embaixo que eu tento maneirar nos próximos vídeos, tá bom? Pode dar dica aí pra gente, não se preocupa, tá bom? Então, vamos lá, questão de desbotamento. Já falei sobre a tinta que eu utilizo, que é a tinta corante. Eu utilizo da Inktec. Papéis que eu utilizo são papel gloss e offset. O gloss eu só uso 180. O offset eu utilizo 120 e 180. Quais impressoras eu tenho? Eu tenho duas A4L 3250 e duas A3 L14150, tá? Qual cola eu utilizo? Utilizo a da New Magic. A questão das artes faço no Canva, né, que não tenho dor de cabeça. Questão da sacola desbotar, acabei de explicar isso para vocês, tá? Qual máquina de corte e vinco eu utilizo? Eu utilizo a marca da minha máquina de corte e vinco é da Artmac, tá? Que é uma máquina onde o custo e benefício em vista das outras, acho que é a Tensor, né? Acho que tem a Tensor, ela já é muito mais cara do que da Artmac, e da Artmac ela vai suprir a sua necessidade. Eu tenho ela há 3 anos, nunca me deu dor de cabeça, trabalho muito, boto muita sacola para rodar nela e para cortar nela e nunca tive dor de cabeça, tá? A minha é uma boca de 80, tá? Que já não te limita tanto. Porém, você consegue começar aí com uma de 60, uma boca de 60. A minha é semiautomática, né? No botão ali, porém tem as manuais também, tá? E um conselho que eu te dou, você quer comprar uma, você pode estar procurando aí no OLX, no Facebook ali, que tem bastante opção de umas usadas muito boa, e se ela estiver funcionando, pode comprar. A única coisa que você se atenta é na questão do rolo ali embaixo, para você ver se não está muito desgastado. Fora isso, pode comprar sem medo, porque essas máquinas não costumam dar problema, tá? Ok? Quais modelos de sacola mais vende, pessoal? Pessoal, eu acredito que todos os modelos vendem. Esse modelo aqui, pequenininho, que está aqui na minha mão, eu vendo bastante para ótica, loja de celulares, tá? Eu vendo bastante, até para semijoias já compraram, porque eles colocam uma caixinha aqui dentro e tal, é bem legal. Eu vendo muito esse, a pequenininha que está ali atrás, ali, ó, vendo bastante, né, para as pessoas colocarem colares, brincos e tal, vende bastante. A M que está do lado também vendo bastante, né, para loja de roupa infantil, lingerie, essas coisas vendem bastante. E a G para lojas de roupa onde vende casaco, calça jeans e tal, vende bastante. Então todos os modelos vendem bastante, tá, pessoal? É só você ir atrás do cliente certo, tá? Quanto tempo, me fizeram essa pergunta aqui recente, quanto tempo você demora aí, Ricardo, para fazer 50 unidades de sacola? Todos sabem que eu trabalho sozinho, né? Eu não tenho funcionário, né? Não tenho terceirizado, por eu morar em um condomínio que é setor de chácara. Então, se você sair na rua ali agora, você não vai ver ninguém, é super deserto. 8 horas da noite parece que já é 3 da manhã. Então, é difícil você arrumar um funcionário, né, ou um colaborador aí que possa te ajudar como freelance, até porque eu trabalho em casa e você não vai trazer qualquer pessoa para dentro da sua casa, né? Tem que ser uma pessoa conhecida e tal. Mas sim, eu tenho um projeto de no futuro alugar um espaço onde eu vou arrumar pessoas só para fechar a sacola. Eu vou fazer a arte, né, vou captar cliente, vou fazer a arte, vou imprimir, vou cortar e levo para o pessoal
montar ela, colar, colocar a alça, embalar e eu só entregar para o cliente, né? Dividir um pouquinho aí do trabalho que dá certo. Porque demanda, pessoal, demanda tem muito, tá? Eu mesmo tô ali com 6, 7 orçamento para fazer e não tive tempo de estar fazendo esse orçamento. Então se você tiver alguém para te ajudar aí, pode entrar nesse ramo sem medo que dá muito certo, tá bom? Vamos ver se tem outra pergunta. A questão do tempo que eu demoro, né? A questão do tempo que eu demoro para fazer 50 unidades de sacola. O inscrito aí ele perguntou sobre a app do último vídeo que eu fiz. Ó, o que mais demora, pessoal, vou ser bem sincero, naquele modelo específico, deixa eu pegar aqui atrás. Ó, nesse modelo aqui específico, deixa eu botar aqui, nesse modelo específico aqui, 50 unidades dela, o que mais demora nessa sacola, pessoal, é a impressão. Porque esse modelo aqui, como ele é chapado, eu tenho que colocar na configuração gloss ali, não tem jeito, porque o papel é gloss, eu tenho que colocar gloss. Então, na E3250, ela demora mesmo um pouquinho, até imprimir a folha A4 todinha, chapada de ponta a ponta, demora um pouquinho, tá? Então, só para imprimir assim, eu nunca parei, pessoal, nunca parei para, vou ser bem sincero, nunca parei para contar ali quanto tempo demora para imprimir 50 folhas dessa daqui, tá? Até porque, como eu tenho outras máquinas, eu boto para rodar ali tipo 25 folhas em uma, 25 folhas em outra e vou fazer outras coisas. Vou terminar os outros pedidos que estão na frente. Então, para mim, tá tranquilo, tá suprindo a necessidade. Mas eu acredito, tá? Eu vou chutar aqui, que eu nunca realmente calculei quanto tempo demora para imprimir 50 folhas dessa chapada no gloss, mas eu acredito que deve demorar aí, pessoal, em torno de 40 a 50 minutos, tá? Só para imprimir 50 folhas dessa daqui. Só que você tem aí 8 horas para trabalhar no dia. O que é 50 minutos, né? Fazer essa sacola aqui, enquanto você vai fazendo outras coisas, né? Agora a questão de cortar e colar é muito rápido. Vocês viram aí no último vídeo que eu fiz, você viu que é muito rápido. A gente conversando rapidinho, eu dobrei, colei o fundo, foi muito rápido. Então eu acredito que para você fechar ela para deixar desse jeito aqui, mesmo passando na máquina de corte e vinco, eu acredito que deve demorar aí no máximo 40 minutos para você fechar. Então eu acredito que juntando os dois aí dá 1h30, 1h40 minutos para você deixar pronta no ponto de entregar para o cliente 50 unidades dessa sacola. Isso trabalhando sozinho. Se você tiver um filho, um vizinho, um sobrinho, enquanto você vai cortando ali, ele já vai colando e tal, demora a diminuir aí para 1h, para 1h20, por aí, tá? Resumindo, o que mais demora realmente é imprimir ali na impressora A4. Porém, se você no futuro conseguir comprar uma impressora um pouco mais veloz, né, vai diminuir aí a metade do tempo. De vez em imprimir em 50 minutos, vai imprimir em 25 minutos, tá? Agora a questão de fechar, dobrar, colar é muito rápido. O que mais demora mesmo é a impressão. Na minha opinião, o que mais demora é a impressão. Por isso que você tem que ter várias máquinas, tá? Que aí elas trabalham para você. Você tem ali 4 impressoras dessa daqui. Você coloca nessas 4 impressoras, você coloca 20 em cada, é rapidinho, já diminui aí para 20 minutos, né, as impressão, tá bom? Essa aqui demora. Agora essa daqui, deixa eu ver se eu pego assim, ó. Deixa eu pegar essa daqui. Ó, essa aqui é uma que eu vou fechar, né, uma meia faca onde a gente vai colar uma na outra, ó, e vai se tornar uma sacola só, tá? Essa daqui o cliente me fez um pedido de 50 unidades dessa daqui. Isso aqui foi rápido. Eu imprimi 100 folhas dessa daqui em 20 minutos. Em 20 minutos eu imprimi 100 folhas dessa daqui. Então você vê, né? É porque é chapado, mas sendo esse coisa aqui é muito mais rápido. E esse é um papel gloss, porém, como não é chapado, eu não coloco a impressão, a configuração papel gloss. Eu coloco papel comum, qualidade alta, que vai sair muito boa, tá? A impressão, e ele vai imprimir como se estivesse imprimindo papel comum, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que tem mais dúvidas, pessoal, só que o vídeo vai ficar muito longo, tá? Existem várias dúvidas aí dos nossos inscritos, porém, os principais eu falei aqui, que é a questão de extinta, questão de desbotamento, questão de qual máquina eu utilizo, quais papéis
eu utilizo, tá? Ah tá, eu vou tirar uma outra dúvida aqui. Eu acredito que não teve, que não teve nenhum, não, acredito que teve um comentário de uma inscrita perguntando como é que eu vendo a minha sacola. Pessoal, eu uso dois meios de canais para vender. No início eu saía atirando para tudo quanto é lado, tá bom? Eu tinha sacola cadastrada para venda no OLX, eu tinha no Facebook, tá, no Marketplace, eu tinha na Shopee e na minha página do Facebook e Instagram também, tá? Porém, pessoal, eu comecei a focar mais, depois de um tempo que eu peguei experiência e tal, comecei a focar mais na Shopee e no Facebook Ads, tá bom, pessoal? Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Shopee é top, você vende muito bem, é muito legal, você não vai ter trabalho nenhum, você só vai ter o trabalho ali de montar sua conta, cadastrar os seus produtos, colocar o valor, peso, medida, acabou e vai embora, e a Shopee vai fazer todo o trabalho de venda para vocês. Por isso que ela cobra aí, em média de 23 a 25% da sua venda, tá? Porque ela vai ter esse trabalho. O Facebook Ads é muito legal porque você consegue anunciar só para sua região, você não vai ter custo nenhum em questão dessa porcentagem de 25% que a Shopee te cobra, e vou ser bem sincero, as vendas é estrondante, e sem dizer que você consegue fidelizar o cliente, porque você pega o WhatsApp do cliente. O cliente ele vai clicar lá no seu anúncio no Facebook Ads e esse telefone dele vai estar cadastrado no seu WhatsApp. Então você vai ter ele aqui na palma da sua mão para você conversar com ele, mandar promoções, sugestões, conversar, trocar ideia, enfim, perguntar como ele tá, se está acabando a sacola dele e tal. É meio que TED a TED, você não tem intermediário como a Shopee. Então é muito legal o Facebook Ads, tá bom? Então eu acredito que seja isso, né? Esses são os canais de venda que hoje eu foco mais, que é a Shopee e o Facebook Ads. Porém a Shopee eu deixo lá rodando tranquilo, não me preocupo tanto, porque a Shopee faz o trabalho de vender para mim e eu foco mais no Facebook Ads. No entanto que no Facebook Ads muitas das vezes eu tenho que pausar lá meu anúncio porque eu não dou conta de estar atendendo todos esses clientes, tá bom? Então acho que é isso. Se tiver faltando alguma coisa, coloque aqui nos comentários, tá? Que eu posso estar fazendo outros vídeos tirando a dúvida de vocês, tá? Né? Se acaso eu esqueci de alguma coisa, pode colocar aqui embaixo, tá? Você que é novo no canal, se inscreve no canal, acione o sininho, deixe seu like. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deus abençoe e te desejo todo o sucesso do mundo, tá bom, pessoal? Ah tá, e vou também tirar uma dúvida aqui de um inscrito, né, que fez ele é novo, eu acredito que ele é até novo, inscrito aqui no canal. Ele fez uma pergunta pra gente aí também no final da semana passada. Galera, ele perguntou pra mim em relação a um curso, tá? Eu tô trabalhando nesse curso já tem mais de meses. Eu acredito que ele tá próximo a ser lançado aí. Eu acredito que na próxima semana eu já consigo lançar esse curso, tá? Com um custo muito interessante, tá? Não vai ser caro o curso. Nesse curso você vai aprender a fazer 3 modelos de sacola, que é esse que tá aqui do meu lado, aqueles 2 que tá ali atrás, a M e a PP. E o mais legal de tudo, você vai aprender criar suas contas na Shopee, criar suas contas no Canva, criar sua conta no Facebook Ads, tá? No gerenciador de anúncio, a cortar a sacola, quais maquinários você vai precisar comprar, quais facas você vai comprar, vai ter o link de todos os fornecedores que eu tenho para você poder comprar os seus produtos. Que mais? Cara, é um curso muito completo, por isso está demorando bastante, tá? Eu fiquei mais de 3 meses trabalhando, escrevendo, apagando, escrevendo, editando, para me entender, para fazer um curso bem redondinho, para que realmente você faça o curso, né? Veja ali as videoaulas, os módulos, coloque em prática e eu te garanto que você vai ter retorno na primeira semana. Isso é certeza que na primeira semana, os 3 primeiros dias, você vai receber um monte de ligação, um monte de mensagem no seu WhatsApp, tá? Perguntando sobre orçamento e fechamento de pedido, tá? E sem dizer que você vai aprender passo a passo tudo que eu aprendi nesses anos aí
de sacola personalizada, como montar, onde comprar o papel, qual papel eu utilizo, qual máquina eu utilizo, qual tinta eu utilizo, enfim, tudo muito, mas muito redondinho e com um preço muito interessante. Eu tava vendo que você precisa estudar e entender mais ou menos como funciona, como o pessoal está cobrando aí, questão de curso e tal. E cara, eu vi que realmente o que eu vou lançar vai ser tão redondo e muito barato mesmo em vista desses outros que tem por aí, tá? No entanto, para você ver, pessoal, vai ter um que vai ser o último módulo, que vai ser você fazendo a sua conta no gerenciador de anúncio, tá? Onde você vai criar os seus anúncios ali dentro do Facebook Ads, tá bom? Só esse curso, pessoal, só esse módulo, há muitos anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu paguei para fazer esse curso, tá? Na época que eu ainda trabalhava com roupa, eu fiz esse curso para poder vender na internet, me ajudou bastante. Pessoal, ele foi bem caro, tá? Se eu não me falha a memória, 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu paguei em média de R$290 nesse curso específico só para o Facebook Ads. E ele eu vou colocar dentro desse módulo, ensinando você a vender as suas sacolas personalizadas, tá? Então você vai pegar todo esse material, todo ele em questão de matéria-prima, qual maquinário, como fazer a sacola, como colar, como imprimir etiqueta na Shopee, como fazer o Shopee Ads, enfim, um monte de coisa com um preço mas muito acessível, abaixo de R$100, tá bom? Então, pessoal, é isso, eu acredito que eu falei bastante, tá? Falei até desse curso aí, eu falei que não ia falar, mas acabei falando, né? Lembrei da pergunta de um inscrito, mas acabei falando. Então é isso, pessoal, se eu esqueci de alguma coisa, comente aqui embaixo que eu possa estar tirando a sua dúvida. Espero ter ajudado, tamo junto, desejo sucesso a todos, valeu e até a próxima!